40 dias. 40 dias que Moisés havia subido ao Monte Sinai. 40 dias enquanto recebia a lei de Deus, as instruções para o tabernáculo, a revelação completa da vontade divina. 40 dias de comunhão ininterrupta com o Altíssimo. Ao pé da montanha o povo esperava. Esperava por Moisés, esperava por instrução, esperava por liderança. Mas conforme os dias passavam, a espera tornou-se inquietação. A inquietação transformou-se em dúvida. E a dúvida, aquela dúvida corrosiva que destrói fé, começou a tomar conta do coração de Israel. Onde está Moisés? Perguntavam-se, murmurando. Quanto tempo mais? Clamavam impacientes. E então, a questão que começaria o processo de queda. Esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Talvez tenha morrido, talvez tenha nos abandonado, talvez não volte mais. O medo tomou conta. Se Moisés não voltasse, quem os guiaria? Quem os protegeria? Quem intercederia por eles diante de Deus? E então, o grande erro. O povo se dirigiu a Arão, o irmão de Moisés, o sumo sacerdote designado. Faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque não sabemos o que é feito desse Moisés. Arão deveria ter recusado, deveria ter permanecido firme na fé, deveria ter lembrado o povo dos milagres que haviam visto, as pragas do Egito, a divisão do Mar Vermelho, a provisão do maná, o guia da coluna de fogo. Mas Arão cedeu à pressão, cedeu à inquietação popular, cedeu ao medo de perder o controle. Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me, disse ele. O povo removeu seus adornos de ouro, ouro que havia recebido dos egípcios quando saíram do Egito, ouro destinado a ser oferecido para a construção do tabernáculo, ouro sagrado que agora seria transformado em abominação. E Arão fundiu todo aquele ouro, e moldou-o, e criou um bezerro. Um ídolo de ouro em forma de um bezerro. Por que um bezerro? Porque nos cultos pagãos do Egito, dos cananeus e de outras nações vizinhas, o bezerro era símbolo de força, virilidade e divindade. Era um deus falso amplamente adorado. O povo estava simplesmente criando um deus visível, baseado no que conheciam da idolatria. Quando o bezerro foi terminado, o povo contemplou-o, e então um grito ecoou através do acampamento. Eis, ó Israel, o teu Deus, que te tirou do Egito. Aquela declaração foi o ápice da blasfêmia. Estavam atribuindo ao ídolo de ouro, aquela criação de suas próprias mãos, aquela coisa morta e inerte, o milagre que Deus havia realizado. Estavam dizendo que o bezerro, não Deus, havia aberto o caminho no Mar Vermelho. Arão viu a alegria do povo com o ídolo e, em um esforço para legitimar a idolatria, construiu um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. Tentava disfarçar a idolatria chamando-a de adoração a Deus. Tentava justificar o indefensável. Mas não havia justificativa possível. Na manhã seguinte, o povo se levantou e ofereceu holocaustos e ofertas de paz diante do bezerro de ouro, aquele Deus que eles mesmos haviam criado com as próprias mãos. E então, a catástrofe moral completa. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. Divertir-se, uma palavra que na linguagem original carrega significado de libertinagem, desenfreio, abandono total à luxúria e ao pecado. O povo havia transformado a adoração de um ídolo em celebração desenfreada. Enquanto isso, no topo do monte, algo acontecia. Deus falou a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios. A ira de Deus acendeu-se. Não era ira caprichosa, era a justiça divina respondendo à traição absoluta. Agora deixa que se acenda minha cólera contra eles, disse Deus a Moisés. Destruí-los-ei,
e de ti farei uma grande nação. A sentença era clara: extinção, destruição completa, e de Moisés, novo povo, nova linhagem. Mas aqui, neste momento, a intercessão de Moisés foi extraordinária. Ao invés de aceitar a oferta de Deus de fazer dele uma grande nação, algo que seria tentação indescritível para qualquer homem, Moisés rogou por misericórdia para o povo. Senhor, por que está a tua cólera tomateada contra o teu próprio povo que tiraste da terra do Egito, com um poder tão grande? Os egípcios acabarão por dizer: Deus levou-os para sacemá-los no deserto. Desiste da tua ira. Moisés apelou à reputação de Deus, apelou à honra divina. E Deus, em sua misericórdia, concedeu que a destruição não fosse total. Moisés desceu do monte com as 2 tábuas de pedra nas mãos, as 2 tábuas gravadas pelo dedo de Deus, contendo a lei perfeita. Mas conforme se aproximava do acampamento, um som chegou a seus ouvidos. Um som de canto, um som de celebração desenfreada. Josué, que estava com Moisés, ouviu e disse: há barulho de guerra no acampamento. Mas Moisés respondeu: não é o som de canto de vitória, nem de canto de derrota. Ouço, porém, o som de canções. Eram canções de libertinagem, eram gritos de idolatria desenfreada. Quando Moisés chegou ao acampamento e viu o bezerro de ouro e as danças, algo aconteceu dentro dele. Sua ira não era pessoal, era reflexo da ira de Deus diante da traição. Arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Aquelas 2 tábuas, as 2 tábuas sagradas, gravadas pelo dedo de Deus, foram quebradas, símbolo visual de que o povo havia quebrado o pacto. Ao criar um ídolo, haviam violado literalmente o primeiro mandamento. Então Moisés pegou o bezerro e o queimou no fogo, e o moeu até virar pó, e o espalhou na água, e obrigou o povo a beber aquela mistura, beber a destruição completa de seu Deus falso. Moisés disse a Arão: que te fez este povo para que tenhas atraído sobre ele um tão grande pecado? A recriminação de Moisés foi precisa. Arão, aquele que havia recebido o chamado de Deus, aquele que havia sido escolhido para ser sumo sacerdote, havia liderado o povo para a idolatria. Arão respondeu com desculpas fracas: não se irre, meu senhor. Tu mesmo sabes quanto este povo é inclinado ao mal. Eles disseram-me: faze-nos um Deus. E eu lhes disse: todos aqueles que têm ouro, despojem-se dele. E me o entregaram. Joguei-o ao fogo e saiu este bezerro. Que desculpa patética! Como se o ouro simplesmente saltasse do fogo como um bezerro formado. Arão estava mentindo para se defender. Moisés viu que o povo estava completamente desenfreado, porque Arão tinha-lhe soltado as rédeas, expondo assim a zombaria de seus adversários. E Moisés fez algo drástico. Posicionou-se à entrada do acampamento e gritou: venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram ao seu redor, aqueles da tribo de Levi que haviam permanecido fiéis. E Moisés deu-lhes uma ordem: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vós coloque a espada sobre a coxa, passai e repassai através do acampamento, de uma porta à outra, e cada um de vós mate o seu irmão, seu amigo, seu parente. Era execução em massa. Era julgamento divino executado através de Moisés. E os levitas obedeceram. Os levitas fizeram conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 pessoas do povo. 3.000 pessoas mortas, não por guerra, não por inimigos, mortas porque se desviaram de Deus, mortas porque adoraram um ídolo, mortas porque cometeram o pecado que Deus havia claramente proibido. Após a execução, Moisés confrontou o povo: vocês cometeram um grande pecado, mas vou subir ao Senhor, talvez obtenha o perdão de vossa culpa. E Moisés subiu novamente ao monte, e orou por Israel, e intercedeu com lágrimas e angústia.
Oh, esse povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora, se perdoares o seu pecado, bem, e se não, risca-me eu também do teu livro que escreveste. Moisés oferecia sua própria vida pela salvação do povo. Estava dizendo a Deus: destrua-me também se for necessário, mas perdoa Israel. Deus respondeu: aquele que pecou contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Vai, pois, e leva o povo àquele lugar de que te falei. O perdão foi concedido, mas não sem custo. A ferida permaneceria, a memória do pecado permaneceria. E a lição foi clara: idolatria é morte. Substituir Deus por qualquer coisa visível, tangível, controlável, é morte espiritual.